Fala, torcedor do Timão! O jornalista da UOL, Samir Carvalho, trouxe bastidores pesadíssimos a respeito da relação do Memphis, tá? Com a direção, possibilidade de saída, como é que vai se dar esse futuro do jogador holandês no Corinthians. A gente vai reagir a esse conteúdo aqui agora, tá? Vou apresentar para você. Claro, só te peço antes, se inscreve no canal, ativa suas notificações, deixa o seu like. Você já sabe, né? Aqui é canal que você fica bem informado de tudo que acontece nos bastidores do Timão. Já deixou o like? Vamos embora para o vídeo aqui agora, que é a informação na tela. Com o Dorival Júnior, é a mesma com a cúpula do Corinthians, com a diretoria. Ela, assim, em relação ao Dorival, até que dá para contornar. É o técnico, tudo, só que o Memphis não gosta de ser substituído. E o Dorival é o treinador que mais substituiu já o Memphis. É o único que talvez bateu de frente nesse sentido. Eu tenho uma apuração que um jogo que o Ramon Dias, o Emiliano, eles substituíram o Memphis, acho que foi num jogo em Santa Catarina. O Memphis simplesmente saiu depois do jogo, fez muito parecido com o que fez no Morumbi. Só que nesse caso ele foi para o ônibus e antes de todos, ficou lá dentro do ônibus e até pegou mal pro Emiliano e pro Ramon, porque os jogadores viram, isso o jogador me contou, eles entraram no ônibus, parecia que foram pedir desculpas pro Memphis. Então, assim, o Memphis não gosta de ser substituído. Então, assim, eu não tenho informação que existe hoje uma treta, né, entre o Dorival e o Memphis, mas dá para imaginar que o Memphis não está curtindo muito o Dorival por conta disso, né? Não é a primeira vez que o Dorival Júnior substitui o Memphis, coisa que o Ramon e o Emiliano pouco fizeram na passagem do jogador, né? E se merece ou não é outra discussão. Agora, a questão do Memphis, volta àquela informação que eu trouxe com exclusividade na semana passada. O Corinthians sonha refazer o contrato do Memphis. O Corinthians sonha também hoje que chegue uma proposta para o Memphis, porque o Corinthians não vai fazer força nenhuma, não tem esse negócio, vai ter que pagar a multa para sair. Se o Memphis falar para o Corinthians, eu quero sair, o Corinthians vai liberar na hora, seja com proposta ou sem proposta. Então, É o que eu estou dizendo para vocês, eu já venho falando aqui em alguns vídeos. O Corinthians não pretende realmente fazer força alguma para manter o Memphis no elenco, sabe? Dentro, internamente, nos bastidores, se falam muito já a respeito que está se criando mais problema o Memphis hoje no Parque São Jorge do que soluções. A gente está observando isso muito até mesmo dentro dos jogos. A entrega diminuiu drasticamente. A entrega do Memphis dentro do elenco ali, né? Dentro das partidas, caiu realmente de forma vertiginosa. Então, assim, a direção do Corinthians hoje olha nesse aspecto. Liberar o jogador e até mesmo zerar o que tem de dívida ali e ir atrás de um outro atacante, de um outro camisa 10, de um outro ponta, né? Ou manter o Memphis correndo o risco de ficar quase que refém do jogador. Vamos continuar vendo aqui. Aquilo, com o Memphis está bom, sem ele melhor, hoje no Corinthians, na visão da alta cúpula. Renovar o contrato do Memphis significa ter o Memphis e pagar o salário do Guinegão. É isso, basicamente é isso que o Corinthians quer. Né? Basicamente é isso que se quer. Agora, assim, precisa avisar, o Memphis não gostar de ser substituído, a gente precisa avisar isso para o Mourinho, para o Simeone e para o Xavi. Porque quando ele saiu do Manchester United, quando ele saiu do Barcelona e quando ele saiu do Atlético de Madrid, ou ele estava no banco ou ele estava indo para o banco todo jogo. No mesmo caso. O único lugar de onde ele saiu e não estava indo para o banco foi no PSV, que ele foi campeão holandês em 2015, e no Lyon, que ele foi semifinalista da Champions em 2020. Porque do Manchester United, do Barcelona e do Atlético de Madrid, os últimos jogos dele, ou ele ia para o banco, ou ele saía do banco para entrar no segundo tempo. Você está falando um recorte de 10 anos, né? Sim. Eu conversei com o Fabinho Soldado lá em Fortaleza, antes do jogo, isso, entrevista, né? E eu perguntei para ele sobre a tentativa do Corinthians de diminuir o contrato do Memphis para sair mais barato por mês. E a resposta dele foi uma resposta, não, essas são questões internas que a gente resolve aqui e tal. Então, assim, para mim ficou muito claro que ele não quis dar algum detalhe ou falar sobre o tema, mas que, de fato, o Memphis é um jogador importante, ele é um jogador que já salvou o Corinthians, já chegou a fazer a diferença, principalmente no ano passado e no começo desse ano, mas
é muito apertado o cinto em relação a ter que pagar para ele 6 milhões. E É caro, torcedor, é caro. O Memphis hoje está saindo caro pro Timão, sabe? A alta cúpula já entendeu isso e é como a gente comentou, não vão dificultar de maneira alguma, tá? Uma proposta para a Europa. Sabe aquelas pequenas ameaças que o Memphis fez, né, durante essa pausa para o Campeonato Mundial de Clubes aí? A cúpula do Timão entendeu que aquilo ali era já o gatilho para eles. Opa, peraí. Fizeram até ali tratativas para tentar minimizar os danos, até mesmo, né, a situação, para não se alastrar para o elenco. Mas ficou, né, claro que ali já azedou. Quando o Memphis começou a querer não voltar para a temporada, e tá tudo certo. Aqui a gente precisa pontuar uma coisa. Existiam e existem dívidas com o jogador. Isso aí ninguém vai negar. Mas que também há muita má vontade do jogador hoje, tá, em representar a garra que o torcedor quer dentro do campo. A entrega está muito baixa e é isso que a gente está pontuando. Porque senão fica passando apenas a visão que o Memphis está certo e que o Corinthians está errado. Nessa história tem erro dos dois lados, sabe? Mas é o que eu digo, tá caro. isso é claro. E há nos bastidores muito essa guerra fria, vamos dizer assim, em relação ao pacote Memphis na questão financeira. Eu acho que tem uma coisa, e aí o Samir pode dizer, o programa está acabando, tem que ser rápido aqui, mas assim, a impressão que eu tenho também é a seguinte, e é uma coisa que acontece em muitos clubes. O Fabinho, ele foi muito fundamental para o Corinthians, conseguiu o que conseguiu no ano passado, chegar na Libertadores, ele era o chefe do futebol. Se alguma coisa deu certo na gestão Augusto Melo, foi o Fabinho. Bom, ponto parágrafo. Hoje, você tem o Fabinho como um sobrevivente da gestão Augusto Melo. Então, você tem uma nova diretoria que não sabe o que ela quer fazer. Ela não sabe nem se ela vai fazer. Que depende do dia 9 de agosto, que vai ser a votação do impeachment. E depois de definir o que vai acontecer, se o Stabile fica até o final do mandato do Augusto Melo, se ele convoca eleições em 100 dias, o que vai haver. Então, o Fabinho hoje ele é um sobrevivente. E como sobrevivente, ele perde um pouco da credibilidade que ele tinha, inclusive porque o jogador começa a perceber que ele não está resolvendo mais problemas como ele resolvia antes, porque ele tem que pedir autorização para uma diretoria que manda nele. Isso quebra vestiário. Foi o que a gente falou na semana passada. Isso quebra vestiário. Porque você... Não é que o Fabinho vai chegar no Memphis e vai dizer, o Memphis, que história é essa de sair e não voltar para o campo? Onde você foi? Tá louco? Você tem um compromisso, você é um símbolo do clube. Ele vai dizer, símbolo de qual? Do quê? Qual? Quem é meu chefe? Claro que ele não vai dizer isso dessa maneira, mas está implícito isso. Isso quebra vestiário. Isso derruba resultado. Isso tira compromisso. Isso acaba com o grupo de jogadores aí no vestiário. Mas ele poderia ter uma postura não... Isso é real, tá? Existe uma quebra, né, nas características do Fabinho 2024 para o Fabinho 2025, o Fabinho do Augusto Melo e o Fabinho do Stabile. Então, assim, existe hoje esse grande problema, sabe? Foi-se tirado ali do Fabinho Soldado, que a gente acaba observando muito desse poder, né, de decisão. E aí, antes, não se passava por ninguém, o Fabinho Soldado decidiu, o Fabinho Soldado ia viajar, foi atrás do Dorival Júnior, né? Hoje é como se ele tivesse que pedir permissão. Tipo assim, ele já não tem mais aquele vínculo, né, diretamente ligado aos jogadores, né? E ele entende porque ele foi um ex-jogador. Então, assim, fica claro e nítido que é um problema muito maior que a gente está vendo aí. Mas, claro, qual é a tua opinião, torcedor do Timão? Deixa aqui. Vocês hoje abririam mão ali pelo Memphis? Deixem ir embora? Ou vale a pena, tem que insistir no atleta? É importante saber o que tu pensa. Deixa aqui nos comentários, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tamo junto. Grande abraço.